Estamos chegando ao programa Fala a Verdade ao vivo para 9 cidades, através da NET, da Vivo Fibra e também pelo Facebook, não é isso mesmo, meu amigo Vando, de sextas-feiras? Boa tarde, Dilson, boa tarde aos convidados. É isso aí, Dilson. É? Estamos aí de novo, sexta-feira. Ô Vando, fala Diga. um negócio para mim. Como é que pode a Câmara Municipal fazer uma audiência pública e um vereador, em desrespeito ao prefeito, chamar ele de ladrão na bucha ali? Bom, Você e seu secretário são ladrão. Pode até ser, mas acontece que tem que ter o respeito com a autoridade. Se perder o respeito dentro do legislativo... faz tempo, né, Nelson, que perdeu o respeito. Mas Se ninguém perdeu o respeito. sabe, o cara faz o que bem entende. Ele já brigou comigo, brigou com outros jornalistas, brigou com o líder do prefeito, brigou com todos os vereadores quase. E o cara continua lá, sabe, achando que é o rei da cocada, né? E o assessor dele, brigou comigo, né? Eu fiz uma postagem do Dr. Celso no Face e a Câmara tem que tomar providência. E o cara veio chamar o cara de bandido. Ele chamou o Daniel, vamos Daniel falar o nome do cidadão? Ele falou, esse bandido, eu falei, o que me causou estranheza é que o Wagner, que é assessor do TIA, trabalhou com o Dr. Celso por mais de 30 anos, aceitar um tipo de situação dessa. Eu falei, pô, Daniel, você conheceu o Dr. Celso? Eu convivi com esse homem 28 anos da minha vida. Isso é desmoralização, sabe? Gente. Então, o que? Poxa vida. Mas olha o nível. Eu não tenho nada contra o TIA, muito pelo contrário, eu sempre o respeitei. Severino, eu não chamo ele pelo apelido, eu chamo ele pelo nome dele. Severino de Ferreira. Eu sempre... Esse e daqui para frente eu falei para ele, ó, eu só chamo você agora de Severino, que é teu nome. Você não gosta, mas não posso fazer nada. Então é Severino. Mas, lá tem vereador lá que às vezes vai chamar ele pelo microfone e chama pelo nome. Mas, Nilson, eu sempre falei, eu não tenho nada... Tá pegando. Eu não tenho nada contra o TIA, tenho respeito a todos, né? Mas acho que o TIA ele perdeu um pouco da sua linha de raciocínio, do seu discernimento. Eu fico triste, porque foram quase 3 mil votos, ele teve 3.500. Aí os eleitores dele ficam vendo uma situação dessa, não vota. Sabe, poderia ter feito um bom trabalho como vereador, está deixando a desejar. Eu encontrei com o Tinha esses dias, eu falei, Tinha, você precisa mudar, porque nós estamos no século XXI. Os meios de comunicações hoje não é de 1998, que era telefone StarTAC, aqueles analógicos. Hoje a coisa é na bucha, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Não desrespeito, eu acho que o que ele fez com o Rogério foi totalmente desnecessário e o pior, que tudo que ele está falando até hoje não se provou nada, né? Não, o pior de tudo é a lei, né? Existe uma lei aí, não se tá provou na nada. Constituição, parece, que todos os parlamentares, quando fala algo na tribuna, ele pode falar o que quiser. A tribuna para ele é livre. Ele pode acusar qualquer um, tanto que acusam demais lá o presidente da República e não pode processar. Então ele tem essa liberdade. Eu quero saber se ele tem a coragem de falar isso na rua para alguém, que ele fala lá. Aí ele vai ser macho pra caramba. Agora, falar com a proteção da lei dentro do legislativo e depois ficar de santinho na rua, aí é fácil. Mas vamos para o programa. Hoje nós estamos recebendo 2 convidados aqui. Tem aqui a Joelma Tavares, turismóloga, veio de lá de Aracaju, morou muitos anos aqui em Osasco. Bem-vinda ao meu programa, Joelma. Obrigada. Então, vamos falar sobre turismo com você. E aqui tem o Reinaldo Monteiro, de Barueri, ele é pré-candidato a prefeito pelo PRO lá em Barueri. Seja bem-vindo, Reinaldo. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia para boa tarde. Quase boa tarde já, né? Mas é um prazer estar aqui, Nilson. Cumprimentar todos aí os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, que é uma oportunidade para que as pessoas possam me conhecer um pouco melhor e a gente possa falar também um pouquinho aí das nossas propostas, do cenário político em Barueri, que está um cenário... Esse ano vai ser um cenário muito bacana. Então vamos começar já. Você resolveu ser candidato a prefeito em Barueri por quais motivos? São vários motivos. Vamos exemplificar alguns aí. São vários motivos. O principal motivo, nós queremos mudar o Brasil. O que tem a ver Barueri, Reinaldo? Eu não mudo o Brasil se eu não começar pelo meu município. Então a gente precisa começar a mudança na nossa casa. E a nossa casa é o município. Então a gente vem acompanhando a política aí, é tanta sacanagem, essa é a palavra, tanta sacanagem, e não adianta ficar reclamando. Eu resolvi arregaçar as mangas e ir para o combate. Então, em vez de reclamar, vamos fazer diferente, vamos fazer política diferente, discutir política, ou melhor, elevar o nível da discussão política. E qual a forma de se convencer a população que você é um bom candidato? Quais são os seus argumentos? Os meus argumentos, primeiro, é o meu dia a dia, minha postura,
a minha conduta. Você é guarda municipal, né? Sou guarda municipal na cidade de Barueri. Quantos anos você é guarda Há municipal? 16 anos. 16 anos. Antes de guarda municipal, eu era vigilante, já atuei na segurança privada, ainda atuo, né? Hoje eu sou instrutor credenciado pela Polícia Federal para ministrar instrução para escolas de formação, né? Sempre atuei em condomínios residenciais também como supervisor de segurança. Então, a gente tem uma experiência vasta com segurança pública e privada. Então, acompanhando também a política, porque nós sofremos muita intervenção da política nos dois setores, segurança pública e a segurança privada. Então, a gente se vê obrigado a participar da política, porque aí eu sou obrigado a recorrer à frase do Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: os ausentes nunca têm razão. Então, a gente tem que participar da política. Tá certo. Mano, fica à vontade. Muitos lá em Barueri, nós não acompanhamos muito, mas um pouco que eu acompanho, sempre disse, o Rubens Furlan acabou virando um senhor feudal. Né? Ali virou, outros mais críticos, mais sátiros, eles dizem assim que ele é o famoso Dorico Paraguaçu, né? Que Barueri virou uma sucupira e ele que manda lá. Eu, na verdade, eu vejo assim, eu vejo ele como o alcaide, né, no filme do Zorro. Ele tem o alcaide, tem um Zorro, os tontos em volta, sempre tem que ter tonto, né? Se não tiver tonto... Mas é o Zorro, qual Zorro? O Zorro daqueles tempos de sem tonto, ou o Zorro do gibizinho que tinha um hino chamado Tonto? Não, é o do tonto mesmo, né? Porque o que eu vejo assim, eu vi uma postagem essa semana do Fábio Teruel, que foi feita uma enquete, uma pesquisa, acho que a Folha de São Paulo, e Barueri ficou em 3 mil e tralalá, não sei, dos 5 mil municípios do país, ele ficou em 3 mil. Quer dizer que a coisa também não funciona perfeitamente como é dito aos 4 ventos. Você que vive o dia a dia, só vou te fazer uma pergunta. Você como guarda municipal, funcionário concursado, o que está acontecendo com você dentro da prefeitura? A Prefeitura de Barueri, ela precisa de uma transformação, de rupturas e de quebrar paradigmas. Hoje nós estamos com um governo que comanda a cidade há 40 anos. Desde 82. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, hoje nós não temos chefe do Executivo. Nós temos chefe do Executivo, do Legislativo e há quem diz aí até do Judiciário. Mas em Barueri é chefe do Executivo e chefe do Legislativo. E a gente precisa mudar isso daí. Então, a gente anda na cidade, a gente conversa com a população. E quem conhece um pouquinho, basta olhar os números. Barueri tem uma receita de 3 bilhões, 223 milhões por ano. Então, eu sempre comento com as pessoas, Barueri tinha que oferecer 10 vezes mais do que oferece para a nossa população. A receita de Barueri dá para sustentar 10 cidades. Só para os senhores terem uma ideia, o orçamento da saúde de Barueri, só da saúde, é de 775 milhões para esse ano. É maior do que a receita da cidade de Imbu inteira. Carapicuíba. Carapicuíba é menor. Carapicuíba é 700 milhões. Deixa eu falar uma coisa aqui. No tocante ao vereador, presta atenção numa coisa aqui. Osasco e Barueri têm o mesmo arrecadação, a questão do orçamento de 3 milhões. Aqui também nós temos em torno de 750, 800 milhões de reais para a saúde. Osasco hoje está na casa de 1 milhão de habitantes, Barueri não chega a 350 mil. Não, Barueri é 277 mil. Osasco hoje tem... Eu estive numa unidade de saúde, vereador, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Conversei ontem, como jornalista, discretamente, com 26 pacientes. 14 desses pacientes são da cidade de São Paulo e vem se tratar dentro da cidade de Osasco. Então, olha só, presta atenção. Barueri não é o Alphaville que sustenta Barueri, sim o royalty da Petrobras. E aquele bairro pertencia a Osasco e foi doado pelo prefeito Guaçu Pitera em 67. Sim. Se eu estiver falando mentira, você não, vai me corrigir, isso mesmo. entendeu? Então, o que sustenta Barueri, olha a diferença, nós temos mais de 1 milhão de habitantes e atendemos pessoas de outra cidade aqui. Então, o senhor para de falar besteira aí, que é triste, viu? Vamos lá, Joelma. Joelma, você veio lá de Aracaju, veio a passeio, o que você veio fazer aqui em Osasco?
Bom, Reviso os amigos, Mata a né? saudade. primeiramente. sou osasquense de coração. Eu queria que sua mãe estivesse me assistindo lá agora, É, vocês não acertou isso lá, Vamos né? gravar Ia para ela mandar. assistir, né? Então, eu sou osasquense Mandar de um beijo pra ela, coração. dona Osasco foi uma Laís. cidade que me adotou quando eu cheguei aqui em 97, né? Morei muitos anos em Osasco e por questões profissionais eu voltei para Aracaju porque a minha área é turismo, né? E hoje a gente sabe que o turismo influencia muito, né? No mundo. E estamos aí com esse problema da alta da moeda, com o coronavírus, né? E a gente tem que entender que a política faz parte desse movimento, né? Dessa alta, a alta das passagens aéreas, porque quando o dólar sobe, tudo sobe. Como a gente estava conversando aqui paralelamente antes do chegando em programa, vai chegar, acho que vai passar de 5. Se você vai comprar o pão é caro. Por que o pão é caro? Porque o produto que faz o pão é caro. Então, por que a passagem aérea é cara? Porque o produto que faz o avião é caro, porque ele também é em dólar. Então, mas há países hoje que você consegue viajar sem precisar estar preocupado com o dólar. Por exemplo, aqui na América do Sul, nós temos uma questão política da Argentina que fez a moeda deles desvalorizar e acaba que o brasileiro ficou melhor para viajar para lá, porque o real em relação ao peso facilitou a vida do brasileiro para ir. Não está constatado caso de coronavírus na Argentina. É um destino que você pode ir 10 mil vezes, porque existem vários lugares dentro do país que você pode conhecer, porque o país é muito bonito. E há outros países que você pode ir, que usam outras moedas, né? Se você quer ir para a Europa, então você pode ir para a Suíça, para a Finlândia, para a Suécia, que usa outro tipo de moeda, não precisa visto, não usa euro. Então, você pode, né? E onde que a política influencia isso, né? A política é quando você tem brigas políticas, como a gente tem aí agora nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, né? Questão de terrorismo também, isso faz tudo com que a bolsa se mexa, com que a moeda também se mexa e acaba atrapalhando um pouco a área da gente. Deixa né? eu perguntar para você. Quais as vantagens de você antecipar um pacote de viagem? De 6 meses, 5 meses, e não deixar para a última hora. É muito desconto que tem lá atrás, é isso? Olha, hoje não está como antigamente. Antigamente as pessoas poderiam antecipar, ficava muito mais barato. Não é que fica caro. Só que hoje as companhias aéreas, por exemplo, só liberam a compra do bilhete 11 meses antes da data da viagem. E muitas vezes quando elas liberam essa tarifa ainda alta, não tão baixa. Então eu diria que em torno de 8 meses, 7 meses antes da viagem, você consegue fazer um pacote bom para aquele destino que você quer. E é muito fundamental que você programe a viagem. Primeira coisa que você tem que planejar é o seu orçamento. Quanto que você quer gastar com essa viagem? Para que lugar que você quer ir? Então, quando você tiver certeza disso, comece a pesquisar. Pesquisa o aéreo, depois você pesquisa o hotel. E eu sempre recomendo que se compre numa agência de viagens. Por quê? Porque a hora que você compra um pacote de viagem na internet, minha gente, se der problema, é só a internet que vai resolver para você. Quando você compra na agência de viagem, você tem todo um suporte de agente que é treinado, que estudou para aquilo, que vai te respaldar. Se acontecer alguma coisa, ele tem como te suportar. Então, 8 meses seria o ideal, Nilson. Até porque hoje você tem parcelamento de 10, 12 vezes os cartões de crédito em todo o Brasil, boleto bancário. Hoje se trabalha faz, com muito... nacional, internacional, 8 meses é o 8 ideal. meses é o ideal. Até porque, para você fazer a viagem internacional, onde a gente é autoridade hoje em falar de destinos internacionais, você precisa, além de pagar o pacote, reservar o dinheiro da moeda que você vai viajar, levar. Porque você precisa trocar. Então, como tem essa questão do valor estar sempre aumentando ou abaixando, você tem que fazer o planejamento de todo mês também. Além de você pagar a parcela da viagem, você tem que guardar para comprar a moeda para o país que você vai viajar. E sempre viaje com os passeios, se você não é dominante do idioma, viaje com os passeios, vá com um guia, porque aí você tem segurança para poder fazer novamente. Deixa eu questionar algo que aconteceu ontem à noite com o Ronaldinho lá. Ronaldinho Gaúcho. Gente, isso é uma piada. Passaporte, como se tivesse nascido em outro país. Gente. Ele e o irmão dele. Isso aí, se fosse comigo, com você estava preso até agora. E não saberia nunca quando iria sair. Já liberaram o cidadão lá. O Paraguai Isso ia para mim pegar foi um coisa crime falsificada terrível. Agora,
a desculpa dele foi muito legal. Eu achei que era uma homenagem do país para mim, porque eu sou famoso e tal. Me mandaram isso aí para mim, eu guardei, agora resolvi trazer. É que Existe essa possibilidade de eu ir lá no Paraguai tirar um passaporte no meu nome? Passaporte, eu sei, você tira no país que você nasceu. você é cidadão. Que você é isso. Você é Ou cidadão. você tiver dupla Ou que cidadania. você- Dupla cidadania. Dupla cidadania, exatamente. Agora, Vamos pegar aí um exemplo claro, né? Primeiro, essa questão do Ronaldinho aí, isso é uma piada, uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o turismo brasileiro, porque um cara desse, ele faz com que a gente perca credibilidade no turismo do país. Exatamente. Né? É como você pegar e falar que o cara é embaixador do turismo. Gente, o que ele entende de turismo? Ele entende de futebol, pera aí. Vamos falar de quem entende de turismo. Tem muita gente boa do turismo que tem que... Porque você trabalha uma campanha de turismo, você divulga um país, você tem que ter estrutura para receber o turista de fora. É uma coisa muito séria isso. Isso é muito sério. Não existe esse negócio de eu vou ali no outro país e vou ter um passaporte. Não. Vamos pegar aí cidadania portuguesa, italiana, a burocracia que é para você tirar um documento. Vamos lá, você vai tirar um passaporte. Que burocracia para você tirar um passaporte? Você é cidadão do seu país. Então, como é que eu vou ali e tenho um passaporte? Gente, isso não existe, é uma piada. Ele está preso, né, o brasileiro, né? Ele não Apreendido, pode né? viajar, né, por questões Tem que judiciais. pagar 6 milhões de multa aí, um monte de... Ele foi problema. deportado, se eu não me engano, eu não me lembro. um monte Então, de- quando você é deportado, você fica 10 anos sem poder viajar. Já Deixa eu te começa fazer aí, uma sem poder pergunta. sair do país. Você que é do turismo, né? Por que no Brasil é tão complicado você viajar de um estado para outro? É caríssimo. É caríssimo. Bom, Aracaju. Aí você gasta, costuma. Aí você vai para o Chile, mesmo para a Argentina, né? Que também está falido igual a Venezuela, Fala né? viagem ou consumo lá? Não, viajar, geral. tudo. Porque assim, o comerciante brasileiro é um dos piores que tem no mundo. Não sabe tratar o seu freguês. Você entra no comércio do cara, com a porta aberta, parece que ele está te fazendo uma obrigação em Ele atendê-lo. atende com aquele humor, né? diário. Aquele humor, tá. Aquela coisa Aí você vai para incrível, a você que pessoa viajou olhar, mais de 40 países dá um sorriso quando desse entra. mundo, pô, você vai em qualquer país da Europa, vai, Itália. O cara sabe que você é brasileiro, ou sabe que você é de outra nação, o cara te trata, te coloca lá em cima. Aqui no Brasil é o contrário, a coisa funciona o inverso. Por quê? Então, a gente trabalha também com a parte da consultoria. Fala muito sobre a questão do atendimento do turista quando vai visitar a localidade. Eu acho que as pessoas, primeiramente, elas têm que ter educação por si só. E quando ela vai receber alguém que vai deixar alguma coisa para ela ali, é que você tem que tratar bem mesmo. Você fala do turismo lá fora. Eles tratam bem qualquer estrangeiro, porque eles vivem de turismo. Infelizmente, o brasileiro não entendeu que o turismo é uma fonte de renda, que gera empregos. E muito, né? E muito. Então, vamos pegar lá o Nordeste. Por que é caro viajar? Respondendo a sua primeira pergunta. Por que é caro viajar dentro do país? Porque existe uma política por trás que não ajuda o próprio comerciante, o próprio atrativo. Você já viu museu fechar? Você ir numa cidade querer visitar um museu, o museu está fechado, isso acontece. Você querer ir na praia, tomar uma cerveja, e você sabe que a cerveja é 3 vezes, 4 vezes o valor. Tá, mas você está pagando o luxo, você está pagando o garçom, mesmo assim. Então, eu digo aqui, como 23 anos de profissão que eu tenho, que o Brasil explora o turista e não o turismo, infelizmente. Muito bem. Entendeu? Isso mesmo. Você tem que... viajar dentro do Brasil é caro. A Embratur, a antiga Embratur, né, o Ministério do Turismo, eles fazem uma propaganda de viajar dentro do Brasil. Mas se você pesar quanto custa viajar no Brasil, quanto custa você ir para o exterior, você vai preferir ir para o exterior, você está conhecendo outra cultura, outra gastronomia, outra localidade, do que você viajar dentro do Brasil. A gente comentou aqui, quanto custa em média uma viagem a Aracaju? Se você vai de Aracaju, São Paulo, Aracaju, você vai pagar em média de uma passagem aérea 700, 800 reais, numa promoção. Se você vai comprar urgentemente, você chega a pagar R$2.000. R$2.000 você pega e vai para fora do país. Então, assim, considerando essa questão, eu acho que o Brasil precisa muito desenvolver ainda. O Brasil tem atrativos, apetrechos no linguajar, que atrai turistas. Nós temos praias, nós temos rios, nós temos mata, nós temos diversas coisas, cultura de diferentes locais, porque nós temos 5 regiões no país.
e, infelizmente, elas não são exploradas, elas não têm como trabalhar isso, Tá entende? certo. Reinaldo, nós vamos passar um vídeo aqui. Essa semana o PT de Osasco lançou a pré-candidatura do Emílio de Souza, foi prefeito aqui de 2 mandatos, e nós, na TV Osasco, estávamos lá e fizemos uma entrevista com ele. Vamos dar uma olhadinha. Nós convidamos a imprensa para essa entrevista coletiva, com o objetivo, como já disse o presidente do PT, de comunicar que o diretório regional, o diretório municipal, dias atrás, aprovou por unanimidade meu nome para concorrer à Prefeitura de Osasco, e quero anunciar a vocês que eu aceitei esse desafio, e quero confirmar e anunciar, portanto, a todo o povo de Osasco, que eu vou, se o PT confirmar meu nome na convenção, eu vou ser candidato a prefeito de Osasco, mais uma vez, pelo PT. Eu tenho, graças a Deus, saúde, energia e disposição para essa tarefa, não a tarefa apenas de campanha, mas a tarefa de unir a cidade em torno de um projeto de desenvolvimento. Se depender de mim, é investimento pesado em educação, habitação, sabe, infraestrutura urbana, muita habitação, Osasco tem muita carência nesse sentido ainda. E muito investimento em saúde. A campanha, para mim, não é momento de desconstruir ninguém, não é momento de atacar ninguém, não faz parte da minha formação, do meu comportamento, esse tipo de coisa. O recente crescimento de Osasco, o fato dela ter saltado de 25º Produto Interno Bruto para 6º agora, né? Esse grande salto foi planejado exatamente na minha primeira administração, de 2005, com uma série de medidas que foram tomadas naquela época. Mas apesar desse potencial de Osasco ter, de fato, uma potência econômica, ela ainda arrasta muitos e graves problemas. E o que me anima é porque nós tivemos anos de muito acerto na formulação de políticas públicas. Evidentemente que a capacidade de investimento hoje ela é infinitamente superior ao que era antes, mesmo porque os gargalos de dívidas foram resolvidos no nosso período. As grandes dívidas, Eletropaulo, assumimos, ela estava sem pagar, a prefeitura não pagava a Eletropaulo há 7 anos. Tinha uma dívida de 90 milhões, que nós parcelamos e pagamos integralmente. A história de um partido ou de uma organização, seja ela qual for, uma igreja, um partido, uma empresa, quanto mais tempo ela tem de vida, mais erros ela vai ter cometido. A vida de ninguém é feita só de acertos. Primeiro, o PT tem um patrimônio eleitoral que nenhum partido brasileiro tem. Sabe? É um partido que tem, depende da cidade, da região, entre 25% e 30% de preferência partidária. Isso é um patrimônio. O PT foi um partido criminalizado o tempo todo, exposto de uma maneira e levando... Lógico que teve erros nacionais, teve erro aqui, teve erro em todo lugar. Ninguém nunca negou que nós tivemos erros na conduta. O PT é uma proposta altamente generosa, é uma proposta que colocou 3,5 milhões de jovens na Universidade Brasileira. É uma proposta que levou luz para todos, para quase 10 milhões de pessoas no Brasil. Sabe, que ajudou a combater a fome, que eliminou a fome no país, está de volta agora. Né? É um partido que gerou 22 milhões de novos empregos no país, quintuplicou as exportações brasileiras. Eu pretendo superar com o exemplo do que eu fiz em Osasco. O meu governo foi um governo de ampla participação, de concertação com vários partidos, com setores. A disputa da prefeitura não é um momento para convencer as pessoas a serem petistas. Eu não estou pedindo para ninguém se filiar no PT. Eu estou pedindo a oportunidade para ser prefeito de Osasco novamente, porque eu confio na nossa capacidade de fazer política, de administrar a cidade e levá-la a um ponto melhor. Eu acho que o Lula é um governante que, primeiro, marcou a história desse país. Marcou. Né? Não é à toa que ele é respeitado no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Agora, ele foi escolhido para Cristo.
Ele foi escolhido, condenado num processo sem provas, que até agora não apareceu nenhuma, né? Nem do apartamento, nem de nada. Ele foi condenado num processo onde ficou claro, quanto mais o tempo passa, mais fica claro que foi um processo altamente politizado. Quem o condenou virou ministro da Justiça do governo que foi vitorioso. Evidentemente, nós estamos diante de um processo muito politizado. Fala que ele é dono do apartamento. Eu quero saber onde que alguém viu o nome dele escrito em algum lugar, em algum documento. Eu não só não nego, como eu tenho orgulho da minha proximidade com o Lula. Tá aí. Essa coletiva aconteceu, acho que foi quarta-feira, assim. Isso, quarta-feira, foi na Câmara Municipal. Eu não pude estar presente, porque eu tinha consulta médica em São Paulo, até pedi desculpa para a assessoria do IMID, que eu não poderia ir, mas tá aí. Ele apresentou a candidatura dele, vamos ver o que vai acontecer, tá certo? É o primeiro pré-candidato que torna oficial a candidatura, tá certo? Até agora nem o prefeito tornou oficial a pré-candidatura dele, mas o IMID já saiu na frente. Então, torcer para dar tudo certo. O Reinaldo Monteiro, você é do PROS, está afiliado ao PROS. Sim. Como que fica as candidaturas a vereadora sem a coligação? Como que se pode resolver isso? Isso é importante. Vai ser terrível para os Cada partidos partido vai ter que trabalhar os seus nomes, os seus pré-candidatos a vereadores. Para conseguir o quociente eleitoral, o povo entender, a soma de todos os candidatos do partido tem que ultrapassar o quociente eleitoral, que é um percentual de daqueles que votaram. Todos que votaram têm um percentual. Ultrapassou ali, elegeu um. Foi um pouco mais para frente, aí elegeu outro. Aí é terrível isso. Os partidos vão ter que trabalhar mais, não adianta. Então, o partido hoje que não fizer, que não montar a sua chapa completa, dificilmente vai fazer cadeira. Para começar, ele tem que ter chapa completa. Qual é o coeficiente eleitoral? Em Barueri, 9 mil votos. Aqui Na é última 16, eleição foi 17 9 mil. Então, para cada cadeira, 9 mil votos, né, pelo menos 10% do candidato tem que ter para ser Qual é a eleito. quantidade eleitoral? Então, teve vereador em Barueri, em 2016, que foi eleito com 900 e poucos Vocês votos. têm direito a soltar 32 candidatos. 32. 21 vereadores, né? 32. As cadeiras mais a metade, né? 32. 32. Vocês têm os 32 candidatos? Temos os 32 candidatos, Lideranças chapa de bairro. completa, liderança de bairro, principalmente lideranças, e nós estamos trabalhando com pessoas jovens. Por quê? Essa é uma pesquisa recente aí, que o desejo da população é renovação. Então, 76% dos entrevistados querem mudança e preferem candidatos novos na política, candidatos que sejam, que de preferência não tenham vínculo com os grupos políticos que estão no comando há muito tempo. E isso é o nosso perfil. Candidatos jovens, pré-candidatos que estão indignados com a política que vem sendo feita não só em Barueri, mas no país inteiro, e pessoas que não querem mais esse grupo político que domina a nossa cidade há anos e anos. Você acha que o Furlan vai conseguir vencer a justiça para ser candidato? Do ponto de vista jurídico, não consegue. E que seria o ponto jurídico? Não consegue, porque já passou na segunda instância, já foi julgado, não tem mais... Qual foi a segunda O instância? recurso foi agora em novembro. Sim, mas qual foi o tribunal? Foi lá em Barueri Não, mesmo? Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo. Segunda instância, deu TJ. TJ, né? TJ. Mas pelo TRE ele conseguiu. Aí não, ele entrou com embargos, mas o embargos ele não é revisional. Não é revisional. Então, independente, mesmo que fosse deferido os embargos, não anularia a sentença. Não anularia a sentença e todos os recursos que ele tem direito não têm efeito suspensivo. Ou seja, tem que cumprir a sentença. Tanto é que no sistema já consta como inelegível, ele não consegue nem registrar a candidatura. Explica para todos aí que estão nos assistindo por que ele não pode mais ser candidato, qual foi o motivo desse processo O motivo todo? foi abuso do poder 2011. econômico. 2012. 12. Na campanha de 2012. Foi em 2011 que aconteceu o problema. Foi Começou em 2011, 2012 na campanha para prefeito, né, o abuso do poder econômico, porque estava sendo lançado para prefeito o Carlos Icardi e a Silene Bittencourt como vice. E aí usou o poder da máquina para fazer a campanha para promover
os candidatos Eu da lembro, máquina. eu lembro que eu acompanhei naquela época. Tinha até o programa Agitaí Barueri, Foi um- Agitaí... que era o- Foi um encontro evangélico que teve lá no Também. ginásio, que encheram de painéis lá dentro. Isso. O prefeito, até a Bruna Furlan, Também está no processo. o Zicardi, entendeu? Mas ela não é candidata agora, então ela não está impedida de nada. Mas e era já um preparo para a eleição para 2012. E aquilo foi Exatamente. considerado como antecipação de campanha. Foi. Porque deu todos esses E aí problemas. foi caracterizado o abuso do poder econômico, promover o nome dos seus candidatos antecipadamente e usando a máquina. E isso vem rolando desde aquela época. Agora que saiu a decisão em segunda instância, agora o ano passado. Então, você final acha do que ano não vai ter passado. jeito, não vai reverter? Do ponto de vista jurídico, Aí é quem muito entra difícil. na vaga dele? Sua opinião. Tudo indica que será o Beto Vice. Pitteri, o vice. Roberto Pitteri. Tudo indica, está tudo foi prefeito de caminhando. Jandira, Foi inclusive. prefeito de Jandira. É. Está caminhando para isso daí. Porque se ele for lançar um parente, o filho ou a própria Bruna, vai ter que se afastar Se ele agora. for lançar o filho dele, depois daquele vídeo que puseram do moleque lá naquela fazenda, Vai ficar ruim, né? vai ficar ruim, né? Você viu o vídeo do filho dele? Não. O filho dele com litro de uísque, né? Com cerveja É complicado Heineken. isso, eu não tenho... Ah, mas a pessoa tem direito de beber. Não é isso. O que ele estava pronunciando. Ah, o que ele falou, aí tudo bem. E outra Ele coisa, falou. eu acho Bebida, que a política também, você tem que ter você tem que se identificar. Tenho nada contra o filho do Furlan. Não conheço ele pessoalmente. Na época que eu era vigilante, em 2001, eu fazia segurança na área que ele estudava, lá no Fernão Gaivota, próximo ao Residencial 6. Então, eu conheci ele molequinho, não tenho amizade com ele. Mas vamos ser sinceros, se ele fosse um indicado do pai para a cadeira do Executivo, sem experiência de vida nenhuma, de nada, nunca teve uma carteira registrada, não que isso seja um mérito, né? um Tudo mérito, bem, e tal, né? mas não tem experiência, não conhece Mas a ele cidade, não pode conhece indicar o povo. filho para a sucessão agora. Agora Você não vai pode. poder indicar em Se ele 2024 renunciar 6 agora. meses antes, pode. Se ele renunciar 6 meses Existe antes, que eu acho questionamento difícil. sobre isso. Existe questionamento Eu acho sobre isso na difícil. justiça, Tem né? duas correntes, né, nesse sentido aí jurídico. Que Existe um questionamentos aí. entende que pode, outros não. Então, eu acho difícil ele entrar nessa briga. Quantos candidatos você acha que vai ter concorrendo com você lá? Olha, em torno de 7 candidatos, no Certo. máximo. Você Qual, tem- no máximo. qual é a quantidade Máximo. de eleitores lá em Brasília? 252 mil eleitores. Então já pode ter segundo turno. Pode ter segundo turno, vai ter segundo turno. Acima A de 200 rejeição, mil, né? a rejeição do grupo político lá, esse grupo político antigo é muito grande. E o Fábio Só para ter Teruel? uma ideia, na última eleição foram 32 mil votos brancos e nulos. O que você acha do Fábio Teruel? Fábio Teruel. O Fábio Teruel, com todo respeito, ele não conhece Barueri, não conhece a cidade. Eu faço até um desafio para ele, se ele sabe do que está acontecendo no Vale do Sol, se ele sabe o que está acontecendo na Brigadeiro Jordão, se ele sabe o que acontece em vários bairros da cidade, o que acontece no fundão do Parque Imperial, o que acontece dentro Mas dos hospitais. desse lado aí, você Então, tem que entender que ele é um cara famoso, é de Sim, rádio. sim, Aonde sim. vai, ele é aquela multidão, aquela, sabe? É. Tanto que ajudou a eleger o pai deputado, né? Sim. Só que tem mais um detalhe. O Fábio Teruel não é renovação na política em Barueri. Mas você acha que a população consegue entender o que é Vai isso? entender, porque Você- nós vamos Quantos anos você colaborar fala pra que o isso. Furlan está vindo, renovando, que você falou? São Então, a os quinto população de é o Barueri quinto tá mandato, acostumada a né? não É querer o quinto renovar, só mandato, é o desculpar. quinto mandato. Mas tem um detalhe. Barueri nunca teve oposição. Todas as... É um desafio. Então, só teve um vereador do PT e, segundo as informações, foi o Furlan que patrocinou Não, ele, você depois sabe, ele foi pro sabe o que PSDB. acontece, Nilson? Tem gente que votou, Barueri é quase que candidatura única. Isso Porque é. as oposições que surgiram lá até a última eleição são oposições chapa branca. Tanto é que o último candidato, para você ter uma ideia, o último candidato de 2016, segundo consta, está com a máquina. Foi Mas oposição a deixa eu falar fulano uma e coisa hoje pra está com a você. Ó, máquina. com tudo que acontece em Barueri, há de se ressalvar que o Furlan mudou a cara de Barueri. Não, sim. Tem que se respeitar Sim, isso também. sim, né? com certeza. Porque eu acho que tem que ter a renovação, isso se faz necessário, é importante, mas Barueri deu o Furlan deu um formato a Barueri, uma cidade, né? Sim. Aqui em Osasco todo mundo reclama, mas eu vou falar uma coisa aqui, você me permite, não? Nós estamos vencendo. já tô Quantos vencendo. segundos falta? Osasco melhorou 100%, porque o Tá- Rogério tá Lins... vermelhinho lá O agora. Rogério Lins está pagando dívida Depois de você 40 anos de prefeitos anteriores, viu, gente? Não fizeram nada.
Porque o Rogério pagou todas as dívidas Não, de todos os os prefeitos outros não fizeram anteriores. nada. Entendeu? E olha, você está aí reformando mais de 40 unidades de saúde e dando um formato novo para a cidade de Osasco. Tem que se respeitar isso. A renovação é isso também, viu? Olha lá, tempo estourado. Olha lá. Mas a gente tem mais um pouquinho. Não, ele já deu os 3 minutos. Eu quero agradecer. Joana, tem mais alguma coisa para falar? Fica à Eu vontade, queria um agradecer minutinho a a mais. oportunidade, né, de, Você vai voltar, de, né? de voltar à cidade, claro. Minha pretensão é voltar a morar, porque eu amo Osasco de paixão, né? Então volta, Sou né, osasquense de Nilson? coração. Desejar sorte aí ao candidato, né? E à política, que vença o melhor sempre. E falar que quando quiser viajar, falem comigo, porque Não, a pode gente... passar o telefone da tua agência, Pode o nome falar? dela. A nossa agência é Home Office Turismo, nós estamos Pela em internet, Aracaju. acessa só home office, já acha lá. Isso, o Instagram, Home Office Turismo. O meu pessoal é a Joelma Tavares, é onde a gente fala sobre essa parte da consultoria. E tem o Agente na Viagem Oficial, que a gente fala dos destinos que a gente já visitou, coloca umas fotos, dou umas dicas lá. Né? Mas é só acessar, o WhatsApp é 79991914745. Pode repetir bem lentamente. 79, o DDD, 991914745. Só chamar certo. lá que a gente atende. Obrigado pela participação. Obrigada a você, tá? Nilson. Reinaldo, Eu 30 quero segundinhos para agradecer. você. 30 Põe o microfone bem segundinhos. pertinho aí. Quero agradecer a oportunidade, deixar o recado aqui para todos os munícipes de Barueri, que esse ano Barueri tem opção de mudança de verdade. Nós não somos oposição chapa branca, vamos discutir política, nós não vamos falar mal de pessoas, vamos falar de problemas e soluções da nossa cidade. Certo. Isso é o que importa para nós, discutir a cidade. Boa sorte para você, tá bom? Muito obrigado. Pela sua participação. Obrigado, Joana. Obrigada. Um grande beijo para a mãe da Joelma, dona Laíde. Um beijão para você. Mandou doce para mim lá, que ela faz um doce delicioso. Mandou pra... Um beijão para você, dona Laíde. Eu vou ir te visitar, se Deus quiser, tá bom? Vamos encerrando o programa. Sexta-feira estaremos de volta com outro Fala a Verdade. Fique com Deus. Bom final de semana.